Oi pessoal, meu nome é Yoichi Kono, sou psiquiatra e hoje a gente vai falar do polêmico artigo chamado A Teoria Serotoninérgica da Depressão, uma revisão sistemática. Foi publicado na Nature em julho de 2022, com vários autores, mas principalmente pela autora principal, a Joanna Moncrief. É um artigo que foi discutido em praticamente todos os grupos de psiquiatria ou saúde mental. E espero que vocês gostem. Peço humildemente que você dê um like nesse vídeo, siga o canal e, se puder, seja membro e tenha acesso a mais de 50 artigos mais renomados da psiquiatria. E hoje a gente vai começar diferente, falando principalmente da autora. Quando há artigos que geram muito debate, muitas vezes é importante que a gente saiba quem está escrevendo. Então a Joanna Moncrief, ela fez medicina no Newcastle University, fez a sua residência no London and the South East e ela é membro do Royal College of Psychiatrists e por fim fez seu doutorado na University of London, isso de 89 a 2001. Já trabalhou como consultora de unidade de reabilitação psiquiátrica numa enfermaria, isso de 2001 para frente. Também trabalhou no North East London, que faz parte do sistema de saúde lá da Inglaterra, isso por mais de 10 anos. Atualmente é professora do Critical and Social Psychiatry lá em Londres e também é uma das fundadoras da Critical Psychiatry Network. Dos artigos de 93 para frente foram vários artigos, eu não consegui colocar todos, mas vou descrever os principais, ou pelo menos o que mais chamaram a atenção. A maioria foi publicado no British Journal of Psychiatry, também na revista de Harvard e no PLOS ONE, dentre outros. Então, em 97, ela publicou um artigo falando que o lítio não era superior ao sedativo no tratamento da mania aguda e concluiu que a melhora possivelmente era pelos sintomas de abstinência do lítio e não pelo mecanismo de ação mesmo, de fato. Em 2009, ela publicou um artigo falando da pouca evidência de alteração dopaminérgica na psicose, colocando ali naquela revisão estudos pós-mortem com pouca alteração em receptor D2 e também metabólitos da dopamina. Em 2012, verificou aumento na prescrição de psicofármacos nos Estados Unidos, com aumento de 6,8% anualmente, e em 2018 uma atuação da indústria farmacêutica na criação do TDAH em adultos, com análise bem crítica quanto a isso. E dos livros a gente tem 3 principais, tem outros, mas eu vou comentar sobre esses que estão aparecendo aqui na tela. Em 2008, publicou o livro O Mito da Cura Química. Ela fala sobre uma teoria alternativa, ainda assim centrada na doença, de que os fármacos não têm efeitos biológicos direcionados ao transtorno, à etiologia dele. Basicamente, eles afetam a todos que ingerem. Também relata um possível interesse político, comercial e profissional de todos que estão envolvidos. Em 2011, um outro autor publica esse livro, Desmedicalizando a Miséria, dizendo que os transtornos mentais são um mito e os medicamentos, na verdade, são como uma forma de experimentar as relações humanas ou as vivências de mundo de uma forma mais palatável. E em 2013 afirma que os antipsicóticos na verdade foram os blockbusters, a grande venda das indústrias, indicando até para outros diagnósticos para amplificar ainda mais esses lucros. Acredita que os antipsicóticos eles não tratam, mas eles induzem um estado de supressão neurológica em que o paciente ele acaba ficando embotado, fazendo com que o paciente perca muito da sua qualidade de vida. E é claro que a gente precisa entender uma parte que é muito importante, eu sempre falo aqui, que é do financiamento e conflitos de interesse. Isso sempre deve ser lido até antes da gente ver o artigo, e nesses artigos mais polêmicos também. Então não teve financiamento específico para esse artigo, e a gente coloca ali a Joanna recebendo royalties dos livros publicados, dentre outros trabalhos não remunerados. Mas vamos falar do artigo. Introdução. A primeira relação entre serotonina e depressão surgiu por Kupen em 67 e ganhou, claro, mais intensidade após a introdução dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, com o Prozac chegando em 87, a fluoxetina. E apesar de ser bem aceita pela comunidade científica, pela mídia e também pela população, com mais de 80% acreditando que há um desbalanço químico, há outras teorias que a autora cita como um placebo amplificado, um aplainamento afetivo, dentre outros. E esse artigo propõe uma meta-análise guarda-chuva, que é um pouquinho diferente do de rede, sobre os possíveis desfechos da teoria serotoninérgica. Métodos. Foi feito o protocolo Prospero, aí citado, também usado o PRISMA, ou Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. A database foi PubMed, Embase, PsycInfo, pelas ferramentas do Health Education England e do NICE.
Os critérios de inclusão foram estudos com transtornos depressivos ou estudos experimentais, como a depressão de triptofano que a gente vai falar em seguida, com controle ou condição simulada. E os critérios de exclusão foram estudos em animais, se foi utilizado tipos de depressão, como pós-parto, sazonal, e quadros orgânicos, como depressão pós-Parkinson ou AVC. Mas eles tiveram interesse principalmente em 6 áreas: a serotonina, ou 5-hidroxitriptofano, o seu metabólito principal, o ácido 5-hidroxiindolacético, o receptor de serotonina, principalmente 5-HT1A, transportador de serotonina ligado a canal de sódio, ou SERT, o triptofano, principalmente depressão, o gene SERT e também relação entre estresse e gene. Porém, vamos falar dessa questão de guarda-chuva. Geralmente, ele vê uma causa de efeito e os vários desfechos que eles podem apresentar. E, tradicionalmente, é só para revisão sistemática e meta-análise. Só que aqui ele utilizou outros estudos, principalmente revisões não sistemáticas e alguns estudos genéticos para complementar essa falta de estudos nesse campo. Dos dados, a extração foi feita por 2 revisores independentes e havia um consenso caso de desacordo entre eles. Tinham contato com o autor se tivesse algum dado omisso ou faltando, e para cada artigo foi coletado o tamanho de efeitos, intervalo de confiança e heterogeneidade. Na análise estatística, foi avaliada a qualidade através da ferramenta Amster2 e para os estudos genéticos, como é algo bem diferente, o Strega Assessment. Mesmo com uma qualidade e com um tamanho de efeito interessante, eles ainda avaliavam a certeza, e isso através de 6 critérios também. Se houve uma análise unificada, com dados originais, se foi abordada a confusão pelo uso de algum antidepressivos e se foi feito um washout, se os resultados foram pré-especificados, se os resultados foram consistentes e a heterogeneidade também calculada, se havia probabilidade de viés de publicação e o tamanho da amostra, obviamente. Então aqui uma figura só para vocês verem. Começou aí com 845 artigos e terminou com 17. Resultados. Desses 17, 11 fizeram menos que 50% desses critérios citados. Só 31% avaliou viés para cada estudo. Lembrando aí que são revisões sistemáticas. Só 50% avaliou viés ao final do estudo. E só um estudo genético teve alta qualidade. Primeiro item, serotonina e o seu metabólito, ácido 5-hidroxiindolacético. Como que a gente pode avaliar isso? Através de sangue, urina, o plasma e o líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, mas é um método invasivo e muitas vezes arriscado, ficando muito difícil de se fazer. Vou comentar aqui dos artigos, mas dá para ver que a qualidade já não é tão alta assim. Primeiro, foi uma meta-análise de coortes, foram 3 estudos, com 2.409 de amostra, e com mulheres pós-menopausa e depressão. E foi evidenciado que essa população tinha menos serotonina em plasma, porém não teve significância estatística. Mas, em análise de sensibilidade, ele mostrou que o uso de antidepressivo esteve associado com menos serotonina, não a depressão. Segundo artigo, uma revisão sistemática com 11 estudos, 815 de população, e não teve associação do metabólito no líquor com a depressão. E numa outra revisão sistemática, com 3 estudos mais um overlap de 7 estudos com esse anterior, também não mostrou a associação. Olha só, teve uma relação muito importante aqui de não ter relação com a serotonina. Dos receptores 5-HT, vale lembrar, tem 14 receptores. Mas o que a gente mais estuda, e foi um dos primeiros, pelo próprio número, foi o 5-HT1A. Vamos lembrar, o 5-HT1A, ele é um autorreceptor somatodendrítico, isso é, ele é como se fosse um guardião dessa transmissão. Geralmente, quando a gente vai utilizar um seletivo, uma sertralina, uma paroxetina, que usa preferencialmente essa via, ao bloquear o transportador SERT, há mais serotonina na fenda. E isso faz com que esses receptores que estão ali nos dendritos, eles sejam dessensibilizados com o aumento desse neurotransmissor na fenda. E aí, sem ele, acaba aumentando a transmissão serotoninérgica adiante. Então, o que a autora pensou? A hipótese é, se há menos 5-HT1A, então quer dizer que há mais serotonina na fenda, certo? Bom, então na primeira revisão sistemática, com 14 estudos e 561 de amostra, houve aumento de 5-HT1A em giro hipocampal e menos em mesencéfalo, mas não teve significância estatística, então a gente acaba desconsiderando. Mas aqui eu quero já trazer o conceito de washout, que é o período sem o remédio. Você para o remédio para você poder fazer o estudo. E nesse aqui, a moda, vamos lembrar que é o número que mais aparece, com mais frequência.
foi só de 14 dias. 2. Revisão sistemática, com 10 estudos e 479 de amostra, com menos 5-HT1A em córtex mesotemporal, ínsula, RAF, que é o centro serotoninérgico, hipocampo, e com significância estatística, mas alta heterogeneidade, e um washout de 2-3 semanas. Então, a média é muito baixa, né? Eu acho que ainda tem ação dos antidepressivos. E a qualidade do primeiro estudo foi bem baixa, e no segundo um pouquinho melhor. Do transportador SERT, que aí sim é o principal mecanismo de ação dos antidepressivos. A hipótese da autora foi a seguinte: se estudo com animais que você inativa o gene SERT, lá nos ratinhos ou algum outro mamífero, há aumento de serotonina. Então, na depressão, se tem baixa serotonina, então quer dizer que provavelmente o SERT vai estar aumentado. Então, nesse primeiro estudo, uma revisão sistemática com 35 estudos e 1.394 de população, mostrou que havia diminuição de SERT em tálamo, amígdala e mesencéfalo e aumento em ínsula. Isso com significância estatística, mas olha só, 26 de 35 artigos já estava sem medicamento e o washout foi de 3 a 900. E 8. Mas qual que foi a média? Não sei, não foi publicado nesse outro artigo que fui procurar. 2. Revisão sistemática. 50 estudos, sendo 25 pós-mortem e 1.845 de amostra. No in vivo, havia diminuição de SERT em estriado, amígdala, tronco cerebral e mesencéfalo, mas só 3 de 25 estava sem medicamento. Porém, havia uma heterogeneidade baixa moderada. E no pós-mortem também apareceu menor SERT, mas aí não tinha significância estatística. 3. Revisão sistemática com 18 artigos, 1.736 de amostra. Havia também diminuição de SERT em amígdala e mesencéfalo. Um pouco menos que a metade estava sem medicamento. E a média de washout foi de 7 semanas. Um pouquinho mais, só que ainda perto dos antidepressivos. A qualidade foi baixa. Da depressão serotoninérgica, normalmente eles fazem o seguinte: ou eles usam uma paraclorofenilalanina, só que ela é bem tóxica, ou eles usam uma bebida de aminoácidos sem triptofano, isso é, ele fica sem serotonina. Isso tem um efeito de 5 a 7 horas. Então a hipótese da autora é: abaixar serotonina vai alterar o humor. Então a revisão sistemática, essa primeira, teve 51 de estudos e 888 de amostra. E não teve efeito em pacientes saudáveis, sem histórico familiar, mas aí já diminuiu o humor em pacientes saudáveis com histórico familiar de depressão e pacientes remitidos da depressão. Isso teve uma moderada alta heterogeneidade, 7 a 19 trials estavam em uso de antidepressivo e 3 haviam suspendido há menos de 3 meses, então assim, mais da metade estava sob efeito de antidepressivos. E 2 era uma síntese narrativa com 22 artigos, 342 de amostra, porém não reportou quantos estavam usando antidepressivos, então baixíssima qualidade, como vocês podem ver aí embaixo. Então o que os autores fizeram? Eles pegaram os 10 artigos mais recentes, até porque essas revisões eram bem antigas, e eles viram que mesmo os mais recentes não tinham efeito, mesmo em pacientes e indivíduos saudáveis. Do gene SERT e as interações com o estresse, vamos lembrar, o gene SERT, ou 5-HTT-LPR, ele está no cromossomo 17. E estudos mais antigos, eles falavam assim, que havia uma relação entre gene e depressão, mas era um tamanho de efeito baixo. Tinha um odds ratio de só um aumento de chances de 16%. Baixa qualidade e grupos étnicos bem específicos, principalmente caucasianos. Mas 2 artigos mais recentes e com maior qualidade de todos mostraram que não havia associação entre gene e depressão, sendo o segundo com uma qualidade de 100%, isso nos critérios da autora. E sobre estresse, 2 estudos não mostraram dados, um foi o mesmo desse primeiro estudo, que eu acabei de citar, e o outro também mostrou um odds ratio, mesmo positivo, mostrou um odds ratio baixo de 1,18, com heterogeneidade moderada e qualidade baixa. Discussão. Então não há evidências convincentes de que a depressão esteja associada ou causada por concentrações ou atividades mais baixas de serotonina. Então no GRADE, o que a gente pode resumir? Que havia uma certeza moderada ou alta de não efeito para os estudos de serotonina, metabólico, gene e gene estresse, como vocês viram. Certeza muito baixa de não efeito, que é o estudo de depressão, que é o estudo antigo. E certeza muito baixa de efeito positivo, com estudo de receptor, de serotonina e do SERT.
E aí diz que a crença de que há um desbalanço de serotonina molda como as pessoas entendem o humor. Pode levar a uma visão pessimista sobre os resultados da depressão e expectativas negativas sobre a possibilidade de uma futura autorregulação, fazendo com que o paciente seja desencorajado a uma suspensão e um uso contínuo talvez. E alguns autores relatam que após o uso de antidepressivos pode haver alterações compensatórias no longo prazo, inclusive abaixando o metabólito de serotonina, não aumentando. E tal dado foi observado em modelos animais. Quais são as limitações desse estudo? Não é possível retirar a possibilidade de efeitos do uso dos antidepressivos e também outros confundidores. A possibilidade de dados superestimados, como o gene estresse, devido a uma categorização de variáveis contínuas, ela não é para isso, e a aplicação de modelos lineares para dados não lineares. A escala de qualidade Amster-2 que eu comentei teve de ser modificada para alguns estudos, e a última meta-análise de depressão serotoninérgica foi em 2007, não houve outra apesar de novas publicações. E o que os outros cientistas falaram dessa questão? O professor Gitt, da Universidade de Copenhague, Dinamarca, disse que o principal equívoco desse estudo é inferir que a depressão é uma doença única com um único déficit bioquímico. O Dr. Michael Bloomfield, de Londres, comentou que muitos de nós sabemos que tomar paracetamol pode ser útil para dor de cabeça. E acho que ninguém acredita que as dores de cabeça sejam causadas por paracetamol insuficiente no cérebro. O professor David Nutt, do Imperial College, informou que só recentemente que houve uma tecnologia para medir a liberação de serotonina. Esse estudo está atualmente em revisão, mas mostrou diminuição da capacidade de liberação de serotonina em pessoas com depressão. Mas eu não encontrei esse artigo. O professor Phil Cohen, de Oxford, relata que o artigo mostra revisões guarda-chuvas deixam espaço significativo para interpretação. Além disso, o que você deixa de fora pode ser tão importante quanto o que você coloca no artigo. A doutora Livia De Picker, da Universidade da Antuérpia, relatou que é importante ressaltar que esse estudo não analisou diretamente a eficácia dos antidepressivos. É mais um modelo teórico da etiologia. Alan Young, do King's College, mostrou que o uso desses medicamentos é baseado em evidências de ensaios clínicos que informam seu uso pelos pacientes, e essa revisão não mudou nada disso. O professor David Kurtz, também da Universidade de Londres, disse que a noção de depressão ser devido a um desbalanço químico está ultrapassada, e o Royal College escreveu que isso era uma simplificação excessiva. Isso em 2019. E o próprio Royal College disse que os antidepressivos são um tratamento eficaz e recomendados pelo NICE. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do artigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí nos comentários. Mas também deixe sua opinião, o que você pensou sobre esse artigo. Vou deixar também 2 vídeos para vocês continuarem o aprendizado. Bons estudos!